Sabe aquele problema que parece que grudou na vida da gente? Pode ser na saúde, nas finanças, nos relacionamentos. Não importa o que se faça, ele está sempre lá, como um disco arranhado tocando a mesma música. É uma sensação bem frustrante, né? A gente tenta de tudo, mas parece que nada resolve de vez. Agora vamos imaginar uma coisa. E se a vida fosse como um computador super avançado? E se esses problemas que se repetem não fossem um defeito nosso ou azar, mas apenas um erro de sistema, um bug, um vírus que fica rodando ali, escondido, atrapalhando tudo? Essas mensagens de erro ficam pipocando na nossa tela mental o tempo todo, não é verdade? Medo de fracassar, insegurança, aquela vozinha da autocrítica que não para, o sentimento de rejeição. São como aqueles pop-ups que travam o computador e impedem a gente de fazer o que realmente quer. E o que a gente geralmente faz? Tenta limpar a tela. A gente foca no sintoma, naquilo que está visível. Mas isso é a mesma coisa que limpar uma mancha no monitor do computador sem deletar o vírus que está causando ela. A mancha vai voltar, porque a origem do problema, o código com defeito continua lá, intacto. E é exatamente aqui que a homeostase quântica informacional, a HQI, entra com uma virada de chave. A ideia é profunda, mas tem uma base muito sólida na física. Tudo é informação. Para pensar nisso um segundo. O que a gente vê, o que a gente sente, os nossos problemas, tudo, na raiz de tudo, é simplesmente informação. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Bom, a HQI, que foi desenvolvida pelo pesquisador Sérgio Roberto Secato Filho, é uma metodologia de autocura consciente. Ela parte desse princípio da física quântica informacional. Para a gente mudar a nossa realidade visível, o nosso mundo material, a gente precisa ir lá na origem invisível, lá no código-fonte. Pensa numa cascata, que desce do ponto mais alto para o mais baixo. A nossa realidade se forma assim. Primeiro, existe a informação pura, que é o código. Depois, a nossa consciência, quando observa, transforma essa informação em energia. E, por fim, essa energia se condensa e vira matéria, que é o mundo que a gente vê, a nossa tela. A lógica é simples. Para mudar a tela, a matéria, a gente tem que editar o código original, a informação. E olha, essa ideia não surgiu do nada não, ela tem raízes bem profundas na física. Essa aí da foto é o John Archibald Wheeler, um dos grandes físicos que trabalharam com Einstein. Foi ele que criou a famosa expressão it from bit, que, traduzindo de forma bem simples, quer dizer que tudo que é físico, o it vem da informação, o bit. A própria existência nasce de um código binário. Ok, então se a nossa realidade é feita de informação, como é que a gente faz para acessar e editar esse código-fonte e consertar os bugs? É exatamente essa a proposta da HQI. Ela não só explica a teoria, ela entrega uma ferramenta prática para fazer essa reprogramação. Essa imagem aqui resume tudo. A HQI nos dá, digamos, o acesso de administrador ao nosso próprio sistema operacional. Ela permite que a gente encontre aquelas linhas de código com defeito, sabe, os traumas, as crenças que nos limitam, os medos, e simplesmente aperte a tecla Delete. E essa ferramenta se chama comando quântico. O nome pode parecer complicado, mas a estrutura é bem simples. Olha só, ela tem duas partes. A primeira é um código quantizador que funciona como uma senha para acessar uma área específica do sistema, tipo a palavra alma. E a segunda parte é o decreto, que é uma ordem direta e reta. Por exemplo, para apagar a informação do medo de falhar, o comando poderia ser alma, medo de falhar, acabou. Simples assim. É uma instrução clara para o sistema deletar aquele arquivo corrompido. Tá bom, eu sei que muita gente deve estar se perguntando agora. Essa conversa é interessante, mas informação, intenção, mudar a matéria de verdade? Será? Existe alguma prova disso? Pois é, existe. E a ciência tem umas respostas de cair o queixo. Olha aí, o nosso DNA, o manual de instruções do nosso corpo. Durante muito tempo, a ciência acreditou que esse manual era fixo, que a gente nascia com ele e morria com ele, sem poder mudar nada. Mas alguns experimentos bem recentes mostraram que a história não é bem assim. E aqui o negócio fica sério. Um estudo incrível do Instituto HeartMath, lá nos Estados Unidos, descobriu uma coisa espantosa. O nosso DNA muda de formato dependendo do que a gente está sentindo. É isso mesmo, emoções humanas foram capazes de alterar fisicamente a estrutura do DNA. E não foi achismo, foi medido. Os resultados foram claríssimos. Quando os pesquisadores projetavam sentimentos como gratidão e amor em direção às amostras de DNA, elas respondiam na hora. As fitas de DNA literalmente relaxavam, se esticavam, ficavam mais compridas. A matéria respondeu à informação da emoção. Agora, pare e pensa na dimensão disso. Se um sentimento pode alterar o nosso DNA,
O que mais a gente consegue alterar quando atua direto no nível da informação? A resposta é praticamente tudo. Essa técnica não serve para um bug só, não. É possível aplicar isso em todas as áreas da vida. É como passar um antivírus completo. Dá para limpar o código da saúde emocional, deletando traumas e medos antigos. Dá para reescrever o software financeiro, eliminando crenças de escassez. Dá para otimizar o sistema de relacionamentos, resolver conflitos, fortalecer a autoestima. É uma ferramenta que atua no sistema operacional inteiro. E tudo isso leva a gente para a conclusão mais poderosa de todas. Se a nossa realidade é um sistema e se a gente tem a ferramenta para editar esse sistema, então o controle, o poder de mudar, está nas nossas mãos. E o mais impressionante, talvez, seja isso. Não é uma questão de fé. Não é preciso acreditar na técnica para ela funcionar, sabe? O que é fundamental é a escolha consciente. É a decisão firme, a intenção clara de querer a mudança. É isso que aperta o Enter. É um ato de pura autonomia. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. Se a vida é esse grande programa de computador, e se fosse possível ter acesso total ao código-fonte, com o poder de apagar as linhas que causam os erros, qual seria a primeira linha que você deletaria?